Olá, sejam bem-vindos a mais um Brasil de Fato Entrevista. Você pode acompanhar conversas como essa todas as sextas às 8 da noite pela TVT ou a qualquer hora pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. Hoje nossa conversa é com a deputada estadual Érica Malunguinho. Eleita em 2018 com mais de 55 mil votos, ela foi a primeira mulher trans a assumir o cargo de deputada no Brasil. Em entrevista ao Brasil de Fato, ela fala sobre o racismo estrutural, o genocídio da população negra e as expectativas para as eleições de 2022. Eu sinto que há uma luta, para quem será a oposição real a Bolsonaro. E foi exatamente nesse vácuo, na última eleição, na de 2018, que Bolsonaro emergiu. No vácuo entre essa terceira via que seria necessária naquele momento. Me preocupa se esse mesmo vácuo, esse mesmo lugar que não está preenchido, permanecer caminhando até a eleição de 2022. E aí, efetivamente, a gente corre o risco de mais um governo Bolsonaro e o risco, não risco, para mim um fato, que esse país não se sustenta mais. Mais 4 anos, mais um período de um governo como o Bolsonaro, esse país não se sustenta. E aí eu falo em termos de barbárie mesmo. Não adianta pessoas negras se deslocarem economicamente, se deslocarem socialmente, se deslocarem culturalmente do projeto, que nos coloca em vulnerabilidade. Não adianta. Se a gente adquirir algum bem de consumo ou estiver em lugares de sociabilidade branca, a gente sempre será colocado como alguém a negociar o pertencimento, a negociar a existência. E isso é uma programação que a gente já aprende desde criança. Nossos pais, familiares e pessoas tutoras que cuidam de crianças negras já fazem essa programação desde sempre, por uma questão de sobrevivência, uma tecnologia de sobrevivência. Então, até hoje eu estou uma deputada, eu tenho um acesso à escolarização, fiz um mestrado, enfim, tenho uma condição econômica diferente da maioria da população negra brasileira, mas eu vivo ainda e continuarei programada para me proteger das violências raciais. Então, eu entro no supermercado, se eu tiver com a sacola, eu dou um nó na sacola que eu estou, para que ninguém ache que eu vou colocar alguma coisa dentro. Assim. Eu evito ao máximo abrir a bolsa para pegar celular, e se eu for atender o celular, eu me afasto de tudo, me coloco numa situação bem visível e pego o telefone. A situação da polícia também ainda é uma questão. Eu vejo um carro da polícia, eu acho que ele vai me parar, e eu já fico elaborando mentalmente os códigos de resposta a abordagens policiais. Eu ando com telefones de emergência assim, fixados no meu celular, para falar com pessoas que possam me socorrer em alguma situação. Então, isso é algo que foi cultivado desde a minha infância. Estou falando de mim, mas eu sei que isso é um relato comum da maioria das pessoas negras nesse país. Então, eu fiz essa postagem, você precisa ver os comentários que tem ali. Assim, gente, nossas vidas são iguais, porque o racismo ele é o mesmo. Não adianta você estar no norte, no sul, ele atravessa a geografia, ele atravessa as barreiras de classe, porque mesmo pessoas pretas de classe média, elas também estão fadadas a negociar o pertencimento. Então, assim, se a filha de Thaís Araújo, Lázaro Ramos, de Beyoncé, de Bruno Gagliasso, Ana Paula Schungardt, quem quer que seja, estiver circulando num espaço que é determinado pela branquitude, essas crianças, esses adolescentes, eles não têm na testa deles um crachá, filho de X e de Y e de Z. Então, eles vão ser submetidos à mesma violência racial, porque a questão de raça ela é um fundamento, ela não é um recorte dentro do conjunto de negociações, no processo de sociabilidade. Esse país foi fundado a partir das distinções de raça, no qual uma arcou com o ônus da precarização, que é a população preta e indígena, e a outra arcou
com o bônus dos privilégios, que é a população branca. Então, é muito importante que esse caso do Mateus se torna um expoente porque foi filmado, mas, como diria Chico Buarque, a dor da gente não sai no jornal. A gente vive isso constantemente. Negociar o pertencimento e procurar estratégias de sobrevivência e permanência nos espaços, né, em qualquer espaço de sociabilidade, é uma regra, né, de uma programação, né, que está incorporada nas pessoas negras. A gente fala sobre o genocídio negro escancarado. Faz mais de 40 anos que o Movimento Negro Unificado, nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, denunciaram, na sua fundação, o genocídio da população negra. A população negra, né, o movimento negro, especificamente, né, que está comprometido com o estudo, com todas as relações profundas em torno da consciência racial, já denuncia o genocídio da população negra desde no pós-abolição, né, quando isso se torna uma política de Estado. Quando a gente pensa, anteriormente, né, nós éramos escravizadas, então nem consideradas cidadãos e cidadãos éramos, mas quando isso, né, acontece nesse processo de uma falsa abolição, o genocídio ele está colocado, inclusive com um código penal, né, que ratifica, né, que substancia o genocídio e o encarceramento da população preta. Então, é muito importante a gente olhar para isso, para a gente conseguir chegar nesse agora. Então, assim, esse projeto ele sempre esteve em curso, e a gente não pode deixar de negar, não pode esquecer do regime militar nesse processo, como foi que ele atuou de forma também muito violenta, né, em relação a toda a sociedade, mas muito se visualiza dos movimentos de esquerda universitários que sofriam repressão e se esquece das favelas e as periferias que estavam, sim, sofrendo retaliações pesadíssimas da ditadura militar, né? Não à toa o cemitério, a vala comum de pessoas fica em Perus, né, que é uma periferia daqui de São Paulo. Então, olhar para isso, e eu estou fazendo alguns recortes, dando uns saltos, tá? Mas a gente pode colocar também nesse registro histórico a instalação das UPPs no Rio de Janeiro, como bem evidencia o livro da vereadora morta a tiros, Marielle Franco. Então, assim, a gente não pode falar só de Bolsonaro achando que ele saiu do ovo e saiu o Kinder Ovo ali, o brinquedinho. A gente tem um processo de intensificação e sofisticação das práticas de violência para o encarceramento em massa e para o genocídio da população negra, né? O que se caracterizava na lei da vadiagem, hoje se caracteriza com essa desconfiança absurda dos corpos negros circulando em espaços de sociabilidade saudável. Então, é uma linha direta isso. Então, com isso, é óbvio que a gente não pode deixar, né, de evidenciar que o bolsonarismo ele é o rompimento total de qualquer pacto de civilidade, de qualquer condição de civilidade, o bolsonarismo rompe. E, sem dúvida, essa sanha, né, não é, a palavra não é aproximação, mas essa relação obtusa, né, nebulosa entre o poder político institucional e o militarismo é extremamente perigosa e é extremamente danosa, né? Principalmente quando esse poder militar está a serviço de uma prática política que é de extermínio, né? Porque a gente pode dizer que a gente tem práticas políticas que não verbalizam isso, que não colocam isso como projeto de sociedade, mas a gente sabe que o bolsonarismo coloca isso como projeto de sociedade. Assim como o Witzel atira na cabecinha, assim como Alckmin, bandido bom é bandido morto, assim como João Dória, assim como o Bolsonaro, que também tem relações muito perniciosas com as humanidades. Aliás, não tem nenhum tipo de relação, né? Completamente avessa às humanidades. Então, a gente está vivendo isso nesse cenário, no qual se potencializa também a violência por conta da fome e do desemprego.
Então, assim, a gente tem um coquetel aí perfeito para a eclosão de todas as violências e, consequentemente, da repressão do Estado em relação ao que é violência efetivamente e a suspeição do que o Estado acha que é violência. Então, a gente tá vivendo isso, né? E é um momento muito dramático da história do Brasil, pós-democracia, né? Pós-ditadura militar. É um momento muito dramático, é um retrocesso, sem dúvida alguma. Toda essa política armamentista, né, que também está relacionada a uma política, a um modelo de segurança pública que visa facilitar o acesso às armas, de armar a população, né, a sanha punitivista também, né, dizendo que está protegendo o cidadão do bem ao armá-lo. Então, isso autoriza assim, as pessoas a agirem de forma mais punitivista, de forma que contraria mais a lei, né, que burla as leis, que praticam crimes, na verdade, né, quando se burla a lei. Então, a gente tem esse somatório aí de coisas e, obviamente, potencializado por um governo e por um líder político que é completamente, né, avesso a qualquer condição de civilidade. É difícil adjetivar isso, porque não é só na questão da segurança pública, né? A gente tem a questão da segurança pública, essa aproximação com o militarismo, projetos no Congresso que estão investindo na autonomia das polícias civil e militar, que é uma outra questão que é extremamente, né, preocupante. Então, você tem essa questão da segurança pública, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí todos os outros setores, né, da sociedade, todos os outros setores precarizados, né, que também estão, né, potencializando violências e agindo de forma, né, excludente, enfim, precarizando. Então, assim, é um conjunto de coisas. A política de segurança pública é parte disso tudo, é uma parte, mas a fome, por exemplo, não liberar auxílio emergencial adequado às necessidades da população brasileira é uma forma de extermínio também. Né? O crescimento da fome é uma forma de extermínio, está relacionado ao genocídio. O genocídio não é só bala, o genocídio é vulnerabilidade, precarização, né? Desemprego, passar fome, não ter um acesso à saúde de forma, né, decente, da forma que é necessária. Então, a gente pegar como o presidente lidou com o Covid, né, no decorrer da pandemia, é uma forma de genocídio também, e a gente olha os números, a gente sabe muito bem que quem foi mais atingida com a questão da vulnerabilidade e da própria mortalidade em relação ao Covid é a população preta, pobre, periférica, que inclusive é a que está sendo menos vacinada. Então, não dá para olhar o genocídio só como uma pauta da segurança pública, até porque a segurança pública precisa ser pensada de forma multidisciplinar, né? Interseccional. Então, diz respeito a esse todo. Fui eleita em 2018, exatamente quando o Bolsonaro se elege. É extremamente simbólica, assim, a eleição da primeira deputada transexual no Brasil, né, dentro de um cenário bolsonarista. Eu vejo que há uma mudança acontecendo, né? As eleições de 2020 que colocaram inúmeras parlamentares, trans e a população, tanto LGBTs quanto pessoas pretas nas câmaras municipais, eu vejo isso com essa pauta, né? Trazendo essa pauta de forma afirmativa, eu vejo isso como um sopro de esperança e sinais positivos, né, para caminhar 2022. Ao mesmo tempo, Zé, eu fico extremamente preocupada do esforço que a oposição está fazendo, e não só a oposição, inclusive a grande mídia, a oposição e diversos setores da sociedade que não são esquerdistas, o esforço que estão fazendo para derreter o Bolsonaro, e ele não derrete da forma que deveria. Me preocupa muito ver que ele tem este número de aprovação, me preocupa saber que ele ainda está em pé de disputa
com nomes como o do próprio ex-presidente Lula, que, enfim, né, não há comparação em termos né, de liderança política, de gestão pública, não há comparação, a gente sabe muito bem que é uma distância abissal entre esses dois políticos, e mesmo entre outros, eu me preocupo muito de ver que ainda há uma dúvida, e essa dúvida não está perceptível, né? Não está perceptível nas análises, a gente não está conseguindo capturar e perceber onde é que está essa dúvida que ainda apoia Bolsonaro. A gente sabe que tem um núcleo que é bolsonarista ali, raiz, que é a face da população brasileira que nós não nos deparávamos de forma tão explícita, que são racistas, sim, que são gordofóbicos, LGBTfóbicos, que são absolutamente, né, incompatíveis com qualquer parâmetro de democracia. A gente sabe que tem esse grupo de pessoas, mas eu não consigo compreender como isso se expande a mais a ponto dele ser ainda um quadro em disputa. Então, me preocupa esse momento, né? Me preocupa o caminhar disso, me preocupa as concessões que devem e podem ser feitas, aí eu falo no campo das oposições, porque eu sinto que há uma luta, né, para quem será a oposição real a Bolsonaro. E foi exatamente nesse vácuo, na última eleição, na de 2018, que Bolsonaro emergiu, no vácuo entre essa terceira via que seria necessária naquele momento. Me preocupa se esse mesmo vácuo, né, esse mesmo lugar que não está preenchido, permanecer, né, caminhando até a eleição de 2022. E aí, efetivamente, a gente corre o risco de mais um governo Bolsonaro e o risco, não risco, para mim um fato, que esse país não se sustenta mais. Né? Mais 4 anos, mais um período de um governo como o Bolsonaro, esse país não se sustenta. E aí eu falo em termos de barbárie mesmo. Deve ser uma missão de todas as pessoas que têm um mínimo de sensibilidade, de humanidade, derrotar Bolsonaro. Quase que independente de quem esteja em disputa. Eu estou falando isso não na minha posição, eu tenho muito bem estabelecido minha escolha, né, minha posição, meu lugar, né, e está, obviamente, no campo da esquerda. Mas, se isso caminhar para um outro lado, muito melhor, muito, né, mais producente do que Bolsonaro novamente no poder. O que a gente tem que batalhar mesmo é por algum nível de união para que a derrocada do bolsonarismo possa acontecer. É óbvio que eu acredito nisso no campo da esquerda, mas caso não aconteça dessa forma pretendida, que seja razoável. Essa política de guerra às drogas, ela é tão incoerente, ela é tão vendada, que ela não enxerga que a cannabis, por exemplo, pode ter uso medicinal para para doenças raras, e ajuda, enfim, diversas famílias a fazer, né, a dar continuidade ao tratamento, ou iniciar tratamentos de doenças raríssimas, enfim. Então, a obsessão é tão grande em torno da criminalização que não se pensa o porquê de ser criminalizada, não se pensa, por exemplo, o caso do Uruguai, por exemplo, como é que essa sociedade, né, como é que esse país se dinamizou, se organizou para se relacionar de forma propositiva em relação a uma substância, porque a gente pode, se usa o nome droga, mas a gente pode dizer substância, porque droga tem na farmácia também, entender que a criminalização é só uma questão de interesse político, né? Porque assim como há drogas e substâncias liberadas, como álcool, cigarro, etc., há outras que foram escolhidas para ilicitude, para ser criminalizadas. E isso traz sérias consequências para a sociedade, porque você cria um comércio paralelo, informal, que alimenta inúmeras outras ilicitudes.
Então, nesse sentido que pensar, pelo menos desvelar a dimensão do uso científico, né, do uso para fins de medicamento da cannabis é um caminho importante para refletir sobre o uso de substâncias, né, enfim, não numa perspectiva moralista, no sentido de criminalizar, enfim, né, de trazer todo esse conjunto de relações que só faz mal à periferia, que só faz mal às pessoas pobres e pretas, mas numa perspectiva de trazer um lugar possível no qual, se essa substância faz parte, então que ela seja regulamentada, então que ela seja colocada, né, seja colocada nos devidos parâmetros de uso, né, de riscos, enfim, como qualquer substância que é vendida em qualquer drogaria, em cada esquina. Isso é uma prática propositiva, né? Patrimonializar, né? Considerar patrimônio material a língua iorubá é uma prática antirracista, uma prática afirmativa, porque a gente conversou até agora, de oposição, de enfrentamento. E não é só disso, não deveria ser disso que deveria se pautar a atuação de uma parlamentar, de qualquer pessoa que está no campo da política. A gente precisa de práticas propositivas e afirmativas. E a questão da patrimonialização dessas línguas africanas diz respeito ao rompimento do racismo, diz respeito à visibilidade da contribuição do povo africano à cultura brasileira, à cultura religiosa brasileira, diz respeito à preservação, né, dos valores civilizatórios que, enfim, foram construídos lá e que foram transferidos para cá. Então, um projeto como esse visa visa romper, né? Visa buscar formas de romper os estigmas do racismo, trazendo visibilidade e naturalizando a presença de pessoas africanas, de origens africanas e afro-brasileiras, naturalizando isso num contexto sociocultural comum a todas as pessoas. Então, quando o Estado decide salvaguardar isso, né, quando as instituições ligadas ao patrimônio público salvaguarda isso, ela legitima e ela ajuda no combate ao racismo, à xenofobia e essas práticas de exclusão que estão perpetradas no histórico da sociedade brasileira e, enfim, nos territórios colonizados. Você acabou de acompanhar a entrevista com a deputada estadual Érica Malunguinho. Confira mais entrevistas como essa, todas as sextas, às 8 da noite na TVT ou a qualquer hora no YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. Nos vemos na semana que vem.